E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do EPRIX de Santiago. E aqui comigo está a Cíntia Venâncio. Oi pessoal, saudade de vocês, primeiro podcast de 2020. Muita expectativa para a corrida de Santiago, a gente vai ter muita coisa legal para falar hoje. Exatamente, e aqui com a gente também está o Sérgio Milani, mais uma vez abrilhantando a sua participação aqui no BBcast. Mas valeu, Rubens, Cíntia, muito obrigado mais uma vez aí, abrir a portinha para a gente poder entrar e falar um pouco aí dessa categoria que mais cresce, né, no automobilismo mundial, que é a Fórmula E. O José, por favor, não me cobre o direito autoral. Bom, como muito bem disse a Cíntia, né, começamos o BBcast aí, o primeiro do ano, já de pé direito, falando sobre a Fórmula E, na terceira etapa da categoria, que vai ser realizada em Santiago do Chile, agora nesse sábado, dia 18. Mas antes de, acho que prosseguimos falando sobre a própria categoria em si, eu vou primeiro agradecer a todos os apoiadores, aqueles que auxiliam o BBcast, o Boletim do Paddock, com financiamento coletivo e contínuo no Apoies, e são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, o Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bali, Silney Messi, Rafael Arilho e Rafael Carvalho. Muito obrigado a todos, agradeço aí, o apoio de vocês está sendo essencial para a manutenção do Boletim do Paddock e também do BBcast. E iniciamos agora a temporada 2020 oficialmente, já falando sobre a Fórmula E, sobre a etapa que vai ser realizada aqui no Chile. Mas antes, né, Cintia, acho que seria interessante a gente dar uma relembrada de como foram as duas primeiras etapas. Sim. Antes disso, eu só queria dizer o seguinte: se você se chama Rafael e está ouvindo esse podcast nesse momento, pode sim se tornar um apoiador do BP, porque a gente está com pouco Rafael no grupo, então pode chegar que sempre tem espaço para mais um, tá? Mas, brincadeiras à parte, voltando, né? Quase 2 meses aí de diferença. Essa é a segunda, uma curiosidade, essa é a segunda maior diferença entre uma etapa e outra. A maior diferença foi na temporada 3, que teve quase 3 meses da primeira para a segunda etapa. A Fórmula E começou em novembro, começo de novembro, e a segunda etapa só foi ser em fevereiro. Então foi um espaço muito grande de uma etapa para outra. Pois é, né, Cíntia? Só um paralelinho, né? Só não podemos esquecer que, assim, esse espaço aí no calendário só está acontecendo por tudo, né? Que lá os acontecimentos pelos ajustes, de Hong Kong. Não, também de Hong Kong. Nós teríamos uma prova agora em Hong Kong, só que por todas as quantidades de confronto entre manifestantes e lá o governo lá da região foi por bom tom, assim, se julgou vamos dizer, de bom senso não realizar a prova, né? Então, esse também foi um motivo aí desse hiato aí entre uma prova e outra, que a gente, como você bem observou, não é uma coisa comum aí das temporadas na Fórmula E. Exato, e essa etapa do Chile, inclusive, ela também estava meio perigando, né, por conta de todos os protestos que ocorreram no Chile nos últimos meses, mas o governo chileno conseguiu garantir a segurança para a realização do evento, então vai rolar. É tanto que ela só foi confirmada mesmo, acho que uma semana mais ou menos depois da etapa lá na Arábia. Mas também teve a questão dos ajustes para não ter confronto de data com as outras categorias, tipo o WEC e tal. Teve isso. Então, foram duas coisas que pesaram bastante. Exato. Né? Porque era uma demanda. Porque tem muitos pilotos da Fórmula E que correm em competições de turismo, tipo o WEC e tal. E a etapa de Hong Kong era uma das que ia se chocar. E aí, assim, juntando uma coisa à outra, eles acabaram cancelando lá. Mas, enfim, falando da Arábia, a rodada dupla lá foi
Foi até como eu escrevi no texto do review. Foi um fim de semana de sentimentos muito antagônicos, né? Então, se a gente pegar os principais personagens daquele fim de semana, que eu coloco como o Alexander Sims e o Sam Burge, a gente vê que eles literalmente viveram momentos super diferentes, assim. O Sims começou bem e terminou mal a sexta-feira, e o Burge começou bem também e o Burge ganhou na sexta, né? E aí no sábado o Burge estava com toda aquela expectativa, começou mais ou menos, abandonou a prova depois de um acidente com o Mitch Evans, e o Alexander Sims conseguiu se recuperar da corrida desastrosa que ele teve na sexta-feira, que ele conseguiu largar na pole e terminou em oitavo. No sábado ele conseguiu pole de novo e terminou à frente, né? Que eu acho que foi uma das melhores corridas, acho que foi a melhor corrida do Alexander Sims que eu vi desde que ele estreou na Fórmula E, que era na verdade o que eu queria ver dele, o que eu esperava dele no ano passado, sabe? Eu acho que agora... Desculpa, Milani? Não, tudo bem, eu peço desculpa. Mas eu diria que foi a segunda melhor, porque vocês não podemos esquecer daquela que ele também estava indo muito bem e que acabou tendo aquele choque lá entre ele e o da Costa, né? Lá em Marrakech, que justamente também ele veio subindo, veio e se juntou lá com o Félix da Costa, indo os dois pro ralo, né? Verdade. Mas eu assino embaixo um pouco com essa tua visão. Acho que finalmente ele fez o que se esperava dele. Sim. Né? Até aproveitou. Não, acho que isso também entra um pouco no contexto de que ele foi um dos últimos a renovar contrato, né? Ele estava perictando dele não renovar com a BMW, né? De não conseguir fechar o contrato com ela. E foi meio que de última hora a renovação dele. Sim, e agora ele tá com a responsabilidade de ser o líder do time, né? Porque ele tem um novato como companheiro. Novato, sim, a segunda temporada do Max Gunther, mas ele é um menino, né? Ele é muito jovem, ele é o mais novo de todos do grid, então o Cinza que vai liderar a BMW agora. E aí ele tem que pilotar assim todas as corridas, né? Interessante que a própria Fórmula E publicou um vídeo essa semana, aqueles quizzes que eles fazem com os pilotos, né? De quem você é mais amigo, quem não sei o quê, quem é o piloto mais forte, essas coisas. E aí perguntaram quem era o piloto mais agressivo. E o Alexander Sims, ele foi um dos mais votados. E eu não lembro exatamente quem falou, não sei se foi o Buemi, que disse assim, ano passado ele se envolveu em muitos acidentes por causa disso. E realmente é verdade, assim, eu não vou lembrar exatamente quais corridas, mas eu lembro que ele teve vários momentos de se envolver em batidas e toques e tal com outros pilotos, talvez porque ele pesava o pé, né? Assim, acho que ser agressivo é bom, você tem que ir pra cima, mas você não pode ser destemperado, né? Porque, enfim, você não pode dar prejuízo pra equipe. Mas olha só, mas geralmente piloto mas geralmente piloto de óculos é meio maluco, viu? Eu tiro minhas peripécias no kart. Eu ia falar o mesmo. Não, mas algo que pesa sobre ele, e é bem legal essa linha que a Cíntia estava traçando, porque ano passado a gente teve um começo de campeonato onde que tivemos, salvo engano, foram 7, 8 corridas com pilotos vencendo diferentes, com 8 pilotos diferentes. Exato. Uhum. Já se mostrou que com o Gen 2 você pode ter um campeonato muito equilibrado. E por mais que só tivemos 2 corridas esse nessa temporada, ele está liderando com 35 pontos. Então, assim, o Sims ele tem que saber exatamente dosar essa agressividade dele. Principalmente porque agora a gente está chegando aí para o Chile, é um traçado não tão assim, apesar que teve algumas modificações, mas é um traçado ainda um pouco que penaliza o piloto que é muito agressivo. Pelo menos eu tive essa visão pela corrida do ano passado. Não sei se vocês também entendem dessa forma, qual a opinião de vocês sobre isso. O traçado ele é um pouco diferente, como você até observou bem, e acho que a gente assim também está isso. Eles mudaram um pouco esse ano até para poder facilitar algumas manobras de ultrapassagem.
E a gente viu, né, na corrida do ano passado que algumas manobras ali prejudicaram e muito quem estava sendo mais agressivo. O próprio, vamos colocar assim, um que foi nessa aí que entrou nessa roda foi o Massa, né? O Massa estava lá chegando praticamente, o Hollands lá praticamente estampou no muro no grampo, né? Praticamente na última curva do traçado. E a gente viu muito batida, muito entreveiro justamente nessa chegada. Então, esse também foi um motivo que eles fizeram para mudar. Mas, mesmo com essas mudanças, eu acredito que ainda vai continuar sendo um lugar que a gente vai ver muito esfrega. Apesar de que, eu não sei se vocês vão concordar, mesmo tendo alguns entreveros ali, o pessoal resolveu também um pouco mais tranquilo na Arábia, né? Se você for ver ali algumas coisas ali, o pessoal acho que falou naquela coisa assim, não, olha só, todo mundo fala que isso aqui tá virando bate-bate, que tá fazendo não sei o que tal, então vamos ajudar um pouquinho também, né? Vamos fazer ali um meio termo tal. Pode ser, eu acho que seria até mesmo uma visão de que, algo que a gente até comentou nos BBcasts antigos sobre a Fórmula E, é que é um campeonato em que ele foi muito equilibrado, como a gente falou, tivemos 8 pilotos vencendo as 8 primeiras categorias, etapas, 8 pilotos diferentes, então eles viram que conquistar o maior número de pontos é melhor do que às vezes brigar por uma vitória, acabar rodando, perdendo, como vocês citaram o acidente da Costa e do Sims, que, mano, tirou a BMW linda. Possível vitória. Então eu acho que essa visão foi construída na pré-temporada, em que é melhor você pontuar, mesmo que seja bem no estilo que a gente viu aqui no Brasil do Daniel Serra, né? Que buscar a vitória é uma coisa, mas conseguir um maior número de pontos às vezes pode ser bem melhor do que acabar fora da corrida. E com a chegada até mesmo, como a gente comentou no BBcast, que foi da pós-temporada, com a chegada, né, da Porsche, da Mercedes, acho que afunilou ainda um pouquinho mais essa disputa e essa agressividade dos pilotos. Sim, o Vergne foi um exemplo ano passado, na temporada passada, né? Ele foi ali muito mais na base da maciota do que assim, o grande salto dele foi justamente ali, ele aproveitar as situações, ali conseguir captar bons pontos e quando ele conseguiu ser praticamente o segundo ali que ganhou mais, ele aí deslanchou. Foi muito mais aí, como você diz bem, esse paralelo com o Daniel Serra, foi muito mais na consistência do que na agressividade, né? E isso aí acabou no final falando a favor dele. E tem essa situação que a gente também conversou aí anteriormente, a Fórmula E ficando estigmatizada como uma categoria de que vale tudo, que só tem batida, que tal. Tem gente que gosta disso. Agora, tem muita gente que vê isso com maus olhos. Então, se você já junta isso com uma galera que já tem um certo nariz torto, que não tem barulho, não tem, é lento e tal, e piloto não presta, e assim, quer um motivo para odiar, né? Mas, apesar de tudo, eu vejo ainda isso se reduzindo, né? Eu vejo o pessoal conseguindo aos poucos ali quebrar um pouco essa resistência, pelo menos assim, no que eu vejo em alguns grupos aí de WhatsApp, algumas também no Twitter, um pouquinho de mudança, mas assim, acho que os pilotos também colocaram isso. Não sei se houve alguma orientação por parte da direção de prova. A gente não sabe também o que rola no briefing, mas vendo também algumas falas de pré-temporada ali, acho que até do próprio de Graça, de alguns pilotos dizendo o seguinte, acho que do Vergne, a gente falando, olha, a gente chegou à conclusão que a gente também tem que ser um pouquinho mais tranquilo. Então, na Arábia você viu que você teve disputa, algumas situações ali, mas foi um pouco mais tranquila do que acho que na temporada passada. Sim, sim. E essa questão da regularidade, como eu gosto de falar, ela é muito importante porque a Fórmula E é um campeonato curto, né? Você não tem 20 etapas. São 14. Então, qualquer coisa que você ganhe, você já vai estar no lucro, entendeu?
Então, assim, ser regular é o ponto muito importante. A gente tira, por exemplo, pelo Mitch Evans ano passado. Ele foi um cara que pontuou, se eu não me engano, nas primeiras 9 etapas. E depois ele ficou fora da zona de pontuação, tal, mas ele chegou em Nova York disputando título. Entendeu? Ele acabou ficando em 5º lugar e tal. Mas, assim, você vê o quanto é importante conquistar pontos durante a temporada. E como vocês estavam comentando sobre essa questão da agressividade dos pilotos, realmente é uma coisa que precisou ser conversada com todo mundo, né? Eu acredito. E como eu estava falando sobre o Alexander Sims, assim, ser agressivo é bom, ter disputa é legal, mas assim, não dá pra perder o juízo, gente, porque é um campeonato, entendeu? Então, assim, se você desperdiça oportunidades, porque você tá se batendo em outros pilotos, saindo da corrida, tirando outros pilotos da corrida, você só tá dando prejuízo, né? Então, realmente, o pessoal precisa maneirar, tá precisando mesmo maneirar mais essa mão e esse pé para não continuar causando prejuízo, né? Mas, voltando para a Arábia, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, mas voltando para a Arábia, eu queria comentar só mais sobre Tektita, Porsche e Mercedes, que eu acho que foram os principais destaques. A Tektita como destaque negativo, porque das grandes foi a que mais deixou de ganhar, né? Assim, foi a que mais perdeu. Eu acho que é um fim de semana que eles não querem falar muito, mas enfim. Na corrida de sexta, Jean-Eric Vergne abandonou com um problema no carro, né? Deu BO lá no volante, não estava girando. E o Antônio Félix da Costa largou lá de trás e tentou escalar o pelotão e tal, mas ficou ali pelo meio do grid, 13º, 14º e tal. No sábado, o Vergne bateu durante o treino livre que teve de manhã e foi punido com um drive-thru e um stop and go. Ou seja, desgraça pouca é bobagem. No final, ele ainda conseguiu chegar, sei lá, 7º, 8º. E o Antônio Félix da Costa tinha liderado o treino livre que o Jean-Eric Vergne bateu. Conseguiu ir para o Superpole, largou bem, estava em 3º lugar na corrida quando se envolveu no acidente com o Buemi. Foi punido e, no final das contas, chegou em 10º. E aí ele conseguiu juntar lá o ponto por ter sido o mais rápido na classificação, na fase de grupos, e o ponto da volta mais rápida. No final das contas, a Tektita saiu da Arábia com 7 pontos só no campeonato, o que para eles é 0, porque, enfim, o Vergne é o atual bicampeão, a Tektita é a atual campeã de equipes, então eles obviamente querem manter esse status. E você já chegar literalmente tombando na primeira etapa, mostra para os outros, expõe, né, a sua fraqueza para os outros competidores. E parabéns para quem soube se aproveitar disso, principalmente a Mercedes, que chega em Santiago como a líder do campeonato. Pelo amor de Deus, não vamos ter dominação da Mercedes. Torçam por isso também, tá? Espero que você esteja torcendo por isso. A Fórmula E não é lugar de ter equipe dominante, por favor. E foi bacana que na pré-temporada a gente não viu ela tão forte, né? Exato. Ela foi como equipe, ela foi discreta. Exato, então vamos rezar para que não tenhamos um domínio mercediano na Fórmula E. Disputa sim, domínio não, tá? Vamos repetir esse mantra, atrair todos os pensamentos positivos que a gente puder e tal. E parabéns para os pilotos, principalmente para o Vandoorne, né, que conseguiu aí 2 terceiros lugares. Que bom para eles, né, e para a equipe Mercedes. Isso é legal, assim, a gente fica zoando, mas isso é legal ver. Legal para o Nick De Vries também. Ele foi punido no sábado, mas é muito legal ver um piloto jovem, né, como ele, estreando na categoria. Tá na equipe, tá na Mercedes, ok, tudo, mas é bom ver um piloto estreante com desempenho legal, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz por ele. E a Porsche, que era aquela incógnita pra gente, a gente não sabia direito o que ia acontecer.
Inclusive, a Fórmula E lançou essa semana passada, um mini documentário sobre a estreia da Porsche, que é sensacional. Quem não viu ainda, vale a pena, que contam justamente isso, assim, dessa parte da pré-temporada da equipe até a estreia. E, gente, na pré-temporada, basicamente, dava tudo errado. E a gente viu pelo desempenho deles, né? Eles terminaram lá atrás e tal. E tinha muita desconfiança dentro da equipe. E quando chegou lá em Diriyah, que o Lottery conseguiu aquele pódio na etapa de estreia, cara, eu compartilhei o sentimento de felicidade da equipe, sabe? Eu não sei vocês, mas eu fiquei emocionada assim, vendo aquela história, entendeu, acontecer. E assim, quando a Porsche foi anunciada, eu criei um pouco de expectativa, porque enfim é a Porsche, né? Tipo, tem uma galera que entende de corrida, são eles. Tudo bem, a Fórmula E é um negócio totalmente diferente de tudo e tal. Mas eu esperava que eles viessem com força, sabe? E eu espero que eles consigam manter o ritmo, né? De sexta para sábado, o desempenho deles não foi tão legal. O Lottery acabou a corrida só em 14º e tal. Mas o pódio da sexta-feira é um sinal de que eles vão conseguir ter bons resultados, né? O Giugiani ficou devendo, então deixa pra lá. Provavelmente vai ser um daqueles casos de que, assim, vai ter um piloto que vai levar a equipe nas costas. E, obviamente, assim, como se já era de esperar, o Lottery é que ficou com esse papel de ser o líder da equipe, né? Mas o negócio é que é aquela coisa que a gente ficou, né? Como é que vai ser essa Porsche que resolveu fazer totalmente o contrário da Mercedes? Vou do zero, né? Eu vou fazer tudo por eu mesma. E ali, né? Ela tinha já não era totalmente um negócio desconhecido para ela. Pegou muito da experiência que ela desenvolveu no WEC, né? Com o modelo híbrido, que tinha lá também a parte elétrica. E, né, com parceiros, com tudo, e conseguiu aí, realmente foi até certo ponto surpreendente. Até certo ponto que a gente sabe, então a Porsche não entra para perder. Acho que a única coisa que eles fizeram, uma das poucas coisas que eles fizeram errado foi quando tentaram voltar para a Fórmula 1 em 91, mas aí já é outra coisa, que aquilo ali é um negócio que merece só um ponto, só para aquilo. Aquilo ali merece só um podcast só para aquilo. Mas, sobre a Porsche, mas foi interessante. Algo que foi interessante da Porsche, que nem a Cintia falou, que a primeira corrida dela foi um excelente desempenho, que, assim, um dos pontos que eles levaram no final das 2 etapas foram dessa corrida, eles ficaram em 6º lugar do campeonato, estão agora em 6º lugar, e se eles tivessem feito pelo menos metade do serviço que fizeram na primeira corrida, eles poderiam estar galgando ali a 4ª até a 3ª posição, fácil. Então, assim, a Porsche eu acho que é uma equipe que ela vai brigar muito mais com a sorte nessa temporada do que realmente tendo um desempenho pífio. Acho que ela vai conseguir ter bom desempenho, mas acho que ainda vai dar umas cabeçadas de equipe estreante. Como você disse, a Mercedes não é uma equipe estreante, né? Ela já vem de uma estrutura já que estava pré-estabelecida na temporada passada, mas que já tem um conhecimento um pouco melhor do que a Porsche, que veio do nada, né? Veio simplesmente com a cara e a coragem. A Mercedes aí também, a gente esperava um pouco mais, porque agora com, né, o envolvimento oficial, né, veio agora realmente a Mercedes mesmo, não deixou o cavalo de Troia da HWA, e veio com apoio também da equipe de Fórmula 1, né, até teve lá a presença do Toto Wolff lá fiscalizando tudo, né, que ele também apita bastante na parte do esporte a motor da Mercedes, se eu não me engano, acho que hoje é o cara de motorsport da Mercedes, e teve lá fiscalizando, vendo tudo de perto e tal, e realmente foi bom ver, ainda mais sabendo como foi a HWA no ano passado, que veio na temporada passada, que era um verdadeiro leão de trem. Quantas vezes a gente viu o Van Dorn lá chegando lá na frente e depois vindo decaindo, né? O desempenho foi bom na primeira prova, na prova de sexta foi muito bom, mas aí também já juntou naquela confusão ali de ataque, de modo de ataque, que acabou todo mundo se enrolando ali, aquela sensacional zona de ataque da Arábia, é uma zona de ataque das Arábias, é sensacional aquilo ali, que todo mundo se enrolou naquele troço, e que acabou sendo muito determinante na primeira prova,
Mas, e sim, ver o De Vries. O De Vries fez uma ótima estreia, se mostrou ambientado, o que é uma das coisas que a gente lê muito do piloto que vai na Fórmula E, que é um troço totalmente diferente do que está acostumado, né? Tem que mudar o tipo de direção e tal, e mostra que, assim, é uma pena, por exemplo, uma pena, entre aspas, que você não tem espaço como o De Vries na Fórmula 1, né? Mas ele é um cara que tá aí na Fórmula E, também tá correndo no WEC, então faz também algumas provas no WEC, então mostra a qualidade do cara, e não é um qualquer. Sobre a Mercedes, que você falou sobre ela ter trazido o pessoal da Mercedes, equipe de Fórmula 1, tem um texto no BP que a Débora produziu, que é baseado em algumas matérias, posts que foram publicados lá fora sobre como é a Mercedes após o título de construtores. Um dos relatos que tem é de funcionários que, após a conquista do título, o título sendo firmado na Fórmula 1, na semana seguinte, muitos engenheiros que eram da Fórmula 1 ali foram sugados para a equipe da Mercedes da Fórmula E. Tipo, eles, olha, já que vocês terminaram o serviço de vocês aí na Fórmula 1, vem para a equipe da Fórmula E e vocês vão ficar daqui em definitivo, né? Tipo, vai ser assim, vocês vão ficar aqui até a Fórmula 1 voltar. Não, vocês vão ficar em definitivo. Lá na Mercedes da Fórmula 1 a gente dá um jeito, reestrutura eles, até mesmo vai ter redução de gastos, de despesas, né, teto orçamentário, que vai fazer com que tenha uma redução de mão de obra. Então essa mão de obra, que já era especializada da equipe da Fórmula 1, veio para a Mercedes. Então não foi tipo assim, 1, 2 engenheiros, não, foi umas 3, 4 combis que saíram da fábrica da Mercedes da Fórmula 1 e foi direto para a Fórmula E. Então você vê que o comprometimento da equipe já é grande, né? A gente já tem essa possibilidade aí de ter esse domínio, da qual torcemos para que não haja, mas que a fabricante alemã tá jogando duro, né? Para poder ter esse também bom desempenho na categoria. Não esquecendo que é aquela coisa, o plano estratégico da Mercedes é que a partir de 2026 ela não tenha mais carro a combustão. Tem isso, ela vai, esse é um objetivo estratégico da empresa. Então, assim, a Fórmula E tem toda, além de marketing, tem também esse componente de desenvolvimento de tecnologia, de serviço. Não, eu só ia acrescentar, porque também existe a briga entre as alemãs, né? Então você tem Mercedes, BMW, Audi e Porsche entrando agora. Dessas 4, a Audi foi que saiu na frente, porque ela tá na Fórmula E desde o começo. Então, assim, a Mercedes é uma empresa, a gente pode considerar como, olhando para o grupo Mercedes, que ela não tem por que entrar numa coisa, entrar num negócio que não seja para ganhar, porque, enfim, eles são a Mercedes, né? Então, como vocês falaram, trouxeram aí essas curiosidades de bastidores, esse investimento alto que eles estão fazendo faz todo sentido. Não só por conta da competição em si, mas como o Milani falou, tem essa coisa de parar de produzir carros a combustão e só investir em carros elétricos. E fora isso, tem essa briga entre as alemãs, né? Então são vários fatores que fazem com que a Mercedes venha muito forte, e a Porsche também, tá? Assim, a gente tá vendo que eles estão batendo cabeça porque é ano de estreia e tudo, mas a Porsche não é uma equipe que vai deixar barato, nem um pouco. Fui pego pelo Multi, então eu particularmente torço muito pela Porsche. Eu sou um fã da montadora desde a época que eu me entendo por gente, então acho que eu nem imaginava que a Porsche competia em automobilismo quando eu morava na roça lá em Minas, então eu já gostava. Até hoje foi interessante que na hora que a gente estava decidindo a pintura do Rafael, que é um carro que eu estou reformando, a Débora indicou a pintura do Porsche, que tinha a pintura do Golf, da Petrolífica Golf, e ela falou, pinta essa cor que vai ficar legal. Então vocês veem, né? A Porsche está aí. Não posso ter predileções para equipes, né? Mas como a McLaren ainda não decidiu ir para Fórmula E, eu vou ficar com a Porsche. Eu acho que seria interessante aí também vocês dois me situar quais que são as equipes que vocês brilham os olhinhos. A Cíntia, o Milani já fechou em cartório, que é Tech Cheetah, né? Isso, tá firmado em cartório.
Não, isso aí não tá assinado em cartório, tá na prefeitura, no governo federal e na FIA. Eu não confirmo nem nego essa informação. Eu diria o seguinte, mas olha só, mas tem uma cláusula nesse acordo aí que diz o seguinte, que caso um determinado piloto saia da equipe, perde a validade. Só já estou dando spoiler, tá? Só digo isso. Eu não confirmo nem nego essa informação. E você, Milani? Você fica aí me acusando das coisas? Qual é a sua? Mas essas são aquelas acusações positivas em que você, tipo, fala, não é verdade, tipo, dá uma piscadela, assim, tipo, confirmando. Cruza o dedo, né? Cruza o dedo. Mas que nem, tipo, Didi Mocó fica com o pezinho chacoalhando. Não, mas eu não tenho, aí aquela coisa bem Murilo mesmo, né? Eu digo assim, aquela bem em cima do muro. Eu não tenho aquela que eu bato, como é que dizer, que eu firmo o pé. Mas eu fico entre também a Tequita, eu fico entre a Tequita e a Jaguar. Eu fico entre essas duas aí. Não tem assim uma preferida, mas fico entre essas duas. Mas só que essa segunda, assim, a Jaguar já foi Virgin, que já foi que já foi Audi, hoje é a Jaguar. Mas eu confesso pra vocês é uma coisa volúvel. Mas eu tenho um crush forte na BMW também, desde o tempo da Fórmula 1. Desde os carros de rua. Desde os carros de rua, assim, eu tenho um crush na BMW. Quando ela lançou o layout dela do ano passado, a BMW, olha. Nossa. Sabe aquela vontade de pular um muro, falar, Porsche, me desculpa, mas... É legal porque, assim, as equipes, acho que também pro campeonato, a Fórmula E recente, acho que todas as equipes têm essas características de serem amigáveis. É lógico, acho que a Mahindra é uma ainda que eu ainda tenho um pouquinho de meio, como poderia dizer, um receio de tocar nela, conversar com ela, mas eu acho que todas ainda têm uma áurea de tipo, olha, somos acessíveis. Uma coisa que a gente até já discutiu em podcasts já publicados, anteriores, obrigado. É que eles têm essa questão, né, de que, olha, somos acessíveis, vem até nós, então todas elas aparentam ter essa postura, mas só que é lógico, a gente sempre tem aquela predileção por outra, por história, por escolha de pilotos, layout de carro, e é algo que foi bacana, que é até interessante a gente falar isso agora de layout de carros, que a gente está indo agora para a etapa do Chile, e Sérgio, me corrija se estiver errado, temporada 2017-2018, onde que na temporada do Chile que foi anunciado o Gen 2, né, essa nova geração, o carro atual, que surpreendeu, houve muita discussão sobre o carro ter uma aparência um pouquinho mais de protótipo, uma aparência um pouquinho mais assim agressiva do que era o carro anterior. Sim, isso aí foi uma boa pontuação, realmente aconteceu isso, e foi realmente se criou uma celeuma, né, no mundo automobilístico, que era aquilo, né, um carro de corrida sem aerofólio, um monoposto sem aerofólio, parecendo sair de um filme de futurista, tanto que muita gente apelidou logo do Batmóvel, né, até porque ele foi apresentado num grafite, na cor preta, cor de escuro, então chamou muita atenção. E ali também acabou ajudando um pouco a chamar a atenção da galera, né? E até curioso, a gente está falando de Gen 2 e já está se falando em Gen 3, que é uma coisa já que vai entrar aí, a gente vai falar aí mais para frente, né? Mas ali realmente foi o ponto de virada aí da Fórmula E, que praticamente também não só um novo carro, mas também toda uma nova situação de prova, né? Que aí você ia ter um carro com uma autonomia maior, com velocidade maior. Então, foi muito bem pontuado aí por você, Rubens. Olha, eu vou dizer para vocês que foi o Gen 2 que me pegou de vez na Fórmula E, entendeu? Porque eu assistia, eu achava legal, tinha aquela história... Antes do Gen 2 tinha a história de troca de carro, que era o pit stop, né? E massa, eu achava massa, mas quando eu olhei pro Gen 2, aí não teve jeito. Vocês, assim, quem me acompanha lá no Twitter sabe que desde o começo eu sempre fui apaixonada por esse carro. Então, realmente foi o que me fez pegar, assim, sabe? E
Vocês estavam falando de alguma coisa que eu queria comentar. Meu Deus, peraí, deixa eu ver se eu lembro. Lembrei. Pronto, lembrei. E vocês estavam falando sobre esse negócio das equipes serem acessíveis. Para quem tá chegando agora na categoria, quiser se inteirar de mais algumas coisas e tal, as equipes, elas são super acessíveis muito nas redes sociais. Eles têm vários posts interativos. Então, assim, se você ainda não tem uma equipe preferida, ou se você já tem uma equipe preferida, segue essa equipe nas redes sociais e interage com ela, que o pessoal, né, o time do social media, eles com certeza vão interagir com você de volta, tá? E eu falo isso de experiência própria, porque eu interajo com todo mundo e todo mundo me responde. Todo mundo curte, pelo menos uma curtida no seu comentário você vai ganhar, isso eu garanto. E essa é uma das características muito fortes da Fórmula E, essa coisa como é que eu posso dizer? De abraçar todo mundo, sabe? De fazer com que todo mundo se sinta bem-vindo lá, mesmo que seja pelo virtual, né? Então, fica aí a dica para você que está ouvindo e está chegando agora na Fórmula E, ou até você que já acompanha há um tempo, que aí fica o meu encorajamento mesmo para você interagir com a galera e eles sentirem que tem público no Brasil que gosta não só de ver, mas de compartilhar e conversar e enfim, de ter todo esse movimento de redes sociais também. Duas coisas sobre o que a Cíntia falou agora. Primeiro, se vocês forem até as redes sociais, entrar em contato com o pessoal das equipes e dos pilotos, falam que vocês foram indicados pela Cíntia, que provavelmente eles já recebem normalmente vocês portas abertas na casa deles. Se você falar que é amigo da Cíntia, vai receber um cafezinho, um chazinho, um biscoitinho a mais. É bem capaz deles falar, pô, a Cíntia não veio com você? Mas a segunda coisa, que é bem isso que a Cíntia falou, a característica da Fórmula E é diferente de outras categorias, em que ela é de agregar e não de segregar. Algumas equipes outras equipes não, desculpa, categorias, equipes gostam tipo assim de afastar os fãs, tipo, olha, eles se cercam, fazem um cercadinho em volta deles e falam, só não assistam, nós somos um aquário, os peixinhos, e vocês são as pessoas que ficam batendo nos vidrinhos. E a Fórmula E não, a Fórmula E ela tenta trazer você ao máximo para participar, para interagir ali. Vocês veem, só o fan boost já é algo maravilhoso, tipo, você poder votar no seu piloto favorito para que ele tenha potência a mais, então é algo bem bacana. E agora eu acho que o que a gente poderia falar agora, pessoal, é sobre nossas expectativas para a corrida do Chile. A gente já falou que ela quase foi cancelada, até mesmo quando ocorreu a final da Libertadores, que saiu da capital, né, do lado de Santiago, foi para o Peru. Ficou a discussão se ia ter corrida ou não, mas vamos ter a corrida. Então, qual que é a expectativa aí de vocês? A gente acabou de falar um pouquinho da Porsche, da Mercedes, mas as demais equipes, o que vocês acham que vai ter uma dominância aí da Mercedes ou não? A agressividade dos pilotos, como a gente falou, teve mudanças no traçado da pista, né? Uma retirada de uma chicane. Qual que é a expectativa de vocês para essa etapa? Eu vou tomar liberdade aqui. Dessa a gente não falou, a gente acabou passando meio batido, mas um cara que eu boto como... que a gente sempre cita como favorito, mas que eu acho que pode aí virar de novo, é o Sam Bird, que a Van já anda bem, ele é um cara ali que, por exemplo, ano passado se achou muito bem ali na pista, fez uma prova muito boa, né, e ele é o meu favorito para esse Prix de Santiago, né. E eu vou colocar aqui, já lançar aqui, que é um momento, como é que eu dizer, eu não sei se é um momento viagem, um momento epifania, ou alguma coisa. Que, por incrível que pareça, acho que pode fazer alguma graça que fez lá na Arábia, mas que teve agora um tempo para trabalhar, acabou na pré-temporada sofrível, não teve quase pré-temporada, mas fez alguma coisa. A NIO, porque teve lá uma reorganização, mandaram uma pá de gente embora, veio gente de novo, uma confusão, um pau de dar em doido, e eu não sei, algo hoje na preparação, né, vendo aqui o material para a coisa, me bateu isso, eu não sei porque, mas eu acho que a NIO vai bem, acho que eu vou apostar a grana lá, vou catar um desses sites de apostas aí para ver se fazer uma fezinha
ver se eu consigo ganhar uma grana, mas eu coloco o Sam Bird como favorito. E um outro aspecto, eu não sei, talvez a Cíntia também vai lembrar melhor do que a gente, né, que pode vir a aparecer, mas para esse final de semana, pelo que eu vi aqui, previsão do tempo, não deve acontecer, é o calor, que ano passado acabou fazendo uma diferença tremenda na prova, tanto que teve carro parando lá e reiniciando por conta de alta temperatura. Então é um fator aí que pode aparecer, embora pela previsão de tempo a gente não tenha a gente vai ter tempo bom, mas não temperaturas altas, né? Então esse aí já põe minha aposta na mesa. Olha, eu ainda estou um pouco receosa da temporada passada de apostar em alguém. E aí, chegando na hora da corrida, acontece 3.000 coisas e fica tudo de cabeça para baixo. Mas eu concordo com você, Milani, sobre o Bird. E eu não sei, eu tô com um feeling que esse ano vai ser o ano dele. Não sei, tá? Lembrando que passarinho, nosso menino passarinho. Lembrando que GP Brasil do ano passado eu disse que o pódio da McLaren ia ser no GP Brasil e no sábado eu sabia que iria chegar em terceiro lugar. Enfim. Não me lembro disso. Eu lembro até hoje a gente lá no McDonald's eu com aquela cara, tipo, teve pódio do Sainz. Eu olhei pra Cíntia, teve pódio do Sainz. E a gente lá fora do autódromo, tipo... Sim. Enfim, e aí, não sei, tem um feeling com relação a Sam Bird. Vamos ver, né? O campeonato tá só começando. Mas, sim, ele é um piloto que ele anda muito bem. Em Santiago, especificamente, ele venceu ano passado. Ele vem de um bom resultado lá na Arábia. Tudo bem que a corrida do sábado, enfim, ele não conseguiu terminar e tal, mas a corrida da sexta, ele ganhou numa reação incrível, né? Foi de quinto para primeiro, fez uma corrida excepcional. E eu acho que ele deve se focar nisso para chegar em Santiago. De equipe, você falou da NIO, verdade. Eu acho que eles devem começar uma reação essa temporada, Milani. E a gente vê pelos números, né, do E-Prix da Arábia, que no sábado o Oliver Turvey chegou em sétimo. Só que ele foi desclassificado porque ele excedeu a velocidade durante o safety car. E ele excedeu, tipo assim, ele deveria estar a 40 km, ele estava a 40,6. É um negócio que dá uma raiva, assim, sabe? Enfim, mas ele chegou em sétimo, cara. E isso, na temporada, até a pré-temporada, era um negócio inimaginável pra Neil. Então pode ser que venha uma reação, e você bem lembrou, verdade. Eu fico um pouco receosa. Tem os de sempre, né, que a gente não pode excluir nunca. Tipo um Lucas de Grassi, tipo o Buemi, tipo o Verne, o Da Costa. Tem a galerinha ali que corre por fora, como o Mitch Evans e o próprio James Calado também. E o André Lotterer, entendeu? Então, eu não sei, eu fico com receio de apostar. Sabe aquele medinho? Eu não vou perder nada, mas eu fico com medinho de apostar. Pronto, sou eu. Ô, Cíntia, a gente pode continuar com aquela. Agora você falou isso, eu ia até citar isso, né? A gente pode continuar com aquela coisa de a Audi sempre começa o campeonato mal. Será que eles vão conseguir agora recuperar alguma coisa agora pro Chile? Pois é. O Lucas conseguiu o pódio lá na Arábia, mas o Daniel bateu, né? Então, sim, pois é. Tá naquela. Mas a gente não pode descartar a Audi nunca, né? Apesar dessa coisa que a gente sempre fala e tal. É a Audi, gente. Então, assim, não dá pra dizer que tá fora do páreo, não. Mas, vamos lá. Eu vou de Sam Bird também como piloto. E eu vou ser clubista nessa de equipe. Eu vou de Takita, de equipe. Eu acho que na soma dos dois pilotos, eu acho que eles são os que vão ganhar mais pontos, entendeu? Não sei se eles vão conseguir vencer, mas eu acho que no total eles devem ganhar mais pontos. Não sei.
Não vão comigo, gente. Se vocês quiserem apostar em algum canto, não vão comigo, tá? Vão no Milani, que ele sabe mais. Eu? Que isso? Isso é mentira. Nego até o fim, repilo isso. Não, mas uma coisa também, assim, agora também para dar uma coisa que eu gostei muito dessa chamadela, olha, eu voto do Samband, mas tem o fulano, tem o ciclano, tem o beltrano, eu gostei muito disso aí, entendeu? Isso aí parece aquelas coisas de jogo de loteria esportiva que você marca, sim, você não sabe quando tem resultado, você marca triplo. Você marca o triplo, entendeu? Só vai. Só na fé. Mas você não entendeu a estratégia dela, né? Não, é que ela é o seguinte, ela diversificou o investimento, tá certo. Ela tá certa, ela tá com a cabeça de investidora, rapaz. Em vez de botar as fichas só no lugar, numa coisa só, ela diversificou o portfólio, entendeu? Então, ela cacifou todas as posições dela, foi uma beleza. Mas eu colocaria também, além de Samband, eu colocaria então justamente a dupla da Tequito também ali como potencial pra frente aí. E você, Rubens? Você quer dar pitacos? Ele não pode, ele não quer, ele tem que gritar. Eu vou guardar os meus pitacos pro bolão do Boletim do Paddock, que vai sair junto com o BBcast. Então você terminar de ouvir, já pega as dicas da Cíntia, porque o Milani não percebeu o que a Cíntia fez, a malandragem dela. Ela deu várias opções, confundiu o nosso ouvinte, e aí agora eles não sabem quem decidir pra colocar no bolão. Aí ele vai ficar isso aí não é pra ajudar, isso é pra atrapalhar de uma vez. Não, ela atrapalhou legal. Você ajudou, você foi bacana, mas a Cíntia, a maldadezinha ali no coraçãozinho dela. Que é isso, gente? Não, se ela quisesse ser maldosa, ela tinha indicado o Albert Tubby. Se ela quisesse ser o Brandon Hartley. Votem no Brandon Hartley. Mas aí é aquela coisa, né? Ela indica o azarão que vai pontuar mais, então tem isso. Então, pois é. Assim, o pessoal façam o seguinte, cruzem as apostas do Sérgio e da Cíntia e com base no cruzamento vocês tiram aí a decisão de vocês. Exato. Cria um algoritmo de apostas. Exato. Bom, a Cíntia falou agora há pouco, né, que quem está chegando na categoria, quer conhecer bem a categoria, entrar em contato com as equipes, né, nas redes sociais, interagir nas redes sociais. Algo que vai ser bacana, que eu vou fazer agora a partir de segunda-feira, vai ser que, em resposta até mesmo uma coisa que eu vi que a Cíntia falou no Twitter, em resposta a um tweet maldoso falando que não tinha nada para assistir de corrida no mês de janeiro, sendo que tá rolando Dakar, daqui a pouco tem Daytona e agora a gente tem Fórmula E. A ideia vai ser de que, como a Fórmula E tem no YouTube dela todas as corridas disponibilizadas, você pode assistir na íntegra. Eu vou fazer todo dia um post, tipo, conhecendo a Fórmula E. Então, vai ter a corrida na íntegra e eu vou fazer um release sobre a corrida, falando sobre ela, tal, comentando. Então, a partir de segunda-feira, galera, vai acompanhando esses posts aí que vai ser bem bacana, porque até o final do ano aí a gente vai ter assistido todas as corridas e quando chegar a temporada ali mais ou menos do meio pro final, você já vai estar bem conhecendo bastante a categoria, uma categoria recente, então vai ser bem legal aí essa série que a gente vai ter a partir de segunda-feira. Torço para que o pessoal goste e também que acessem e assistam as corridas, como a Cíntia falou, a categoria disponibilizou aí, tá aí pra gente, eu acho que tem que ser muito bem utilizada e para quem é fã e tá chegando agora, é uma forma bacana de conhecer. Mas olha que finesse! Olha que coisa boa! Olha só! Não, mas é legal, assim, é legal ter, mesmo sendo uma categoria que, sei lá, tá na 6ª temporada ainda, já tem muita história, né? E é legal trazer esses momentos, assim, não só para apresentar para mais pessoas, mas para aquelas pessoas que não conhecem tanto, saber, né? Que, poxa, tal corrida aconteceu tal coisa e é legal. E resgatando um pouco dessa história, mesmo que recente, esse vai ser o 3º Prix lá de Santiago. E além do fato de o Gen 2 ter sido anunciado durante o EPRIX, né, de Santiago, tem uma coisa, uma dessas estatísticas legais que as pessoas acabam gostando, é que no EPRIX de Santiago na temporada 4, que foi em 2018, a Fórmula E teve a primeira dobradinha, que foi justamente da Tequito. O Jerick Verne ganhou, né, e o André Lottery chegou em segundo, e era uma coisa que não tinha acontecido ainda. E foi muito legal, coisas de Santiago.
Ano passado, como vocês falaram, estava bem quente mesmo. Esse ano o calor deve se repetir, porque enfim é verão no hemisfério sul. Mas só que vai repetir, mas só que não na intensidade que foi no ano passado. Vai estar tempo bom, a previsão de tempo bom ali, você vai estar com uns 30 graus ali e tal, mas não 30, 32, a previsão estava de uns 33, mas não vai chegar, porque ano passado 37, ficou esquisito. 37, ano passado 37, ficou muito esquisito. Isso. Exato. E enfim, esses númerozinhos, quem acompanha o automobilismo acaba se interessando por essa parte mais estatística. Então, Santiago, mesmo sendo, sei lá, um eclipse que só aconteceu 2 vezes, né? Tá indo pra 3ª vez agora, tem uns números legais, então vale a pena você dar uma assistida nas corridas, né? Das temporadas 4 e 5, que elas foram muito boas. Inclusive, a da temporada 4 foi uma das melhores da temporada inteira, tá? Então super fica a dica para você se ligar nesses releases que o Rubens vai fazer nas redes sociais, mas também de ver as corridas de Santiago, que elas sempre são muito boas. Bom, acho que é bom lembrar, então, a largada está prevista para as 3h30 da tarde, né? Fox Sports ao vivo, não percam, né? E o primeiro treino, o segundo, né? Que são os primeiros que são liberados pelo YouTube, né, pelo canal oficial da Fórmula E, e você acompanha lá no Boletim do Paddock, que tem lá também uma arte feita pela nossa queridíssima Preclara, distinta e arrumada Débora Almeida, que fez aquela arte com os horários. Acompanha lá, quem quiser entre, que tem lá tudo bonitinho. Uhul! Eu vou conseguir usar a primeira vez aquele somzinho de canelada no BBcast. Foi assim que fez. É que eu fiquei com a meta na cabeça. Legal. Ele ficou falando, e eu falei, mano, tomara que ele é, que gente, ele tava torcendo pelo... Caraca! Canelada, né? Olha como a gente é companheiro um do outro. Que lindo. Obrigado. Não é lindo isso? Eu acho lindo. Isso essa camaradagem é tudo de bom, rapaz. Não, mas é muito bacana isso. A Cíntia fez uma arte muito bacana e é algo que já foi elogiadíssimo, essas agendinhas. O trabalho que ela fez na pré-temporada ficou muito bem feito. Não é porque tá aqui, não. Isso aí é muito bem feito. Ficou muito bacana. E você sabia que esse trabalho dela que ditou muitas regras de design que o Boletim adotou depois. Então aí, se a menina já faz uma coisa boa, né? Você tem que seguir a tendência. Falando agora sobre as transmissões, como o Sérgio falou, vai ter pelo Facebook e pelo YouTube. E então nas redes sociais a gente vai soltar os links para facilitar vocês até para ver. E lógico, a gente sempre tenta acompanhar, como sexta-feira vai ser no horário comercial, a gente vai fazer um acompanhamento bem bacana aí, dando umas tweetadas, falando. Então acompanhe eu, o Sérgio, a Cíntia, a Débora, pelas redes sociais, no Twitter, né, do Boletim. E se possível, converse com a gente usando a hashtag, né, FENoBP, pra gente conversar, assim, tá sempre todos interligados aí, conversando bastante sobre a categoria. Isso, exatamente. E se você é uma pessoa que, assim como eu, tem um outro trabalho, horário comercial e tal, e na sexta-feira tiver o seu YouTube liberado, assiste lá, tem um shakedown, que é um pré-corrida que eles fazem na sexta-feira. Os pilotos vão lá, dão umas voltinhas no circuito, é muito rápido, mas o programinha tem tipo uma meia hora, 35 minutos, é ao vivo no YouTube, dá pra interagir, você entra lá, comentários em inglês, de preferência, né, porque, enfim, global, então a comunicação acaba sendo em inglês. E além do próprio canal oficial da Fórmula E interagir com o pessoal, tem algumas equipes que aparecem por lá também. Então, tipo a Venturi, tipo a Mahindra, se eu não me engano, a Virgin também aparece por lá. Então aí fica o convite, tá? Durante essas lives é um ótimo momento também de você interagir com todo mundo, certo? A agenda o Rubens vai deixar no post. Eu coloquei os horários das transmissões, tá? Porque aí tem o horário oficial dos eventos, ele acaba sendo um pouquinho depois, 15, 20 minutos depois, mas são os horários das transmissões, tá? Então, não é porque vai demorar mais que você vai chegar atrasado, chega na hora, certo? E
é isso. Assiste, comenta com a gente, usa a hashtag FNBP, tá? Vamos interagir, vamos aumentar o nosso engajamento no Twitter também. E qualquer coisa, marca a gente, conversa com a gente, que a gente vai adorar falar com você. Exatamente, pessoal. Essa vai ser uma temporada aí full time do boletim na cobertura da Fórmula E. Então, estamos empolgadíssimos. Como eu sempre falei, eu aguardava ansiosamente alguém que tivesse uma paixão muito grande pela categoria para cuidar dela bem. A Cíntia foi um presente, então bacana. Estamos com o Sérgio aí também. E peço a todos, acompanhem a corrida com a gente. Conversem, palpitem, participem do bolão. Vai sair o podcast, em seguida sai o post do bolão, sai o post do preview também. Então é isso, pessoal. O Sérgio com certeza aí vai ter as ponderações dele. Então eu já me despeço por aqui. Eu sou o Rubens GP Neto. Vocês podem me encontrar nas redes sociais com esse nick, né? Rubens GP Neto. Um forte abraço a todos e até a próxima.